Olá, pessoal amigo do Grupo Servir e Amar. Tudo bem, né, pessoal? Tudo em paz, tudo em ordem, tudo caminhando com a graça de Deus. Mais uma vez aqui, estamos unidos aqui no canal Servir e Amar para falarmos um pouco mais do Evangelho do nosso Mestre Jesus. E continuando com o estudo do nosso livro Boa Nova. Livro esse trazido pelas mãos luminosas de Francisco Cândido Xavier, pelo nosso irmão Humberto de Campos. Mas antes de nós falarmos da nossa lição, primeiramente vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Divino Mestre, pelas oportunidades que temos de vida e de aprendizado. Agradecermos por todas as mãos entrelaçadas que trabalham anonimamente em nosso benefício. E assim, agradecidos, vamos rogar ao nosso Mestre Jesus, que com a permissão do Pai, esteja conosco, seja conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Pois bem, caríssimos, então, nós estamos dando continuidade ao livro Boa Nova, e a lição que nós vamos ver hoje é a lição de número 19, Comunhão com Deus. Para estarmos em comunhão, né? Em comunhão com mais outros irmãos. Pessoal, vamos divulgar o canal, né? Servir e amar. Vamos passar para os nossos amigos, para que eles também tenham a oportunidade de falar um pouco da doutrina do nosso Mestre Jesus, ouvir um pouco dos seus ensinos, né? E que possamos, dessa forma, interagir. Eu com vocês aí na telinha, e vocês com os amigos, e todos juntos na doutrina do nosso Mestre Jesus. Então, vamos lá, pessoal. Comunhão com Deus. As elucidações do Mestre relativamente à oração sempre encontravam nos discípulos certa perplexidade. Quase que invariavelmente, em virtude das ideias novas que continham, acerca da concepção de Deus como um Pai carinhoso e amigo. Aquela necessidade de comunhão com o seu amor, que Jesus não se cansava de salientar. Lhes parecia como um problema obscuro, que o homem no mundo não conseguiria realizar. Pois bem, caríssimos, como é estar em comunhão com Deus para nós, né? Estar em comunhão com Deus, estar caminhando de acordo com as leis divinas, imutáveis, universais. Universais. Em todo canto do universo são as mesmas leis. E precisamos estar em comunhão, praticando o bem, o amor, a caridade, amando a nós mesmos, para que possamos, através desse amor conquistado, passar um pouco de nós para os nossos semelhantes. E como está aqui no nosso livro, no nosso estudo de hoje, estar em comunhão com Deus. Nós ainda não aprendemos a estar nessa comunhão o tempo todo. Estamos sim em comunhão com o Criador em vários momentos, mas estamos muito presos ainda aqui à matéria, à nossa vida material, às nossas questões materiais, questões familiares, né? Portanto, ainda não temos essa comunhão plena. Isso não quer dizer que nós não possamos chegar lá. Chegaremos, sim. Vamos chegar, né? Essas foram as promessas de Jesus. E tudo que eu posso, podeis fazer e muito mais. Então, se ele é o nosso irmão mais velho e deixou para nós o exemplo e o caminho, podemos sim. E um dia estaremos nessa comunhão plena com o Criador. Mas, por enquanto, vamos nos trabalhando, melhorando o nosso interior, compreendendo um pouco mais os ensinos de Jesus, né? Então, vamos lá.
A esse tempo, os essênios constituíam um agrupamento de estudiosos das ciências da alma, caracterizando as suas atividades de modo diferente. Porque sem públicas manifestações de seus princípios, desejoso de manifestar a curiosidade própria, João procurou-lhes de perto os pontos de vista em matéria das relações da comunidade com Deus. Certo dia, procurou o Senhor, de modo a ouvi-lo mais amplamente, sobre as dúvidas que lhe atormentavam o coração. Então, a gente sabe que na época de Jesus havia essa comunidade de essênios, que nós vamos falar mais para frente. Vamos continuar a nossa leitura. Mestre, disse ele solícito, tenho desejado sinceramente compreender os meus deveres atinentes à oração, mas eu sinto que minha alma está tomada de certas hesitações. Anseio por essa comunhão perene com o Pai. Todavia, as ideias mais antagônicas se opõem aos meus desejos. Ainda agora, manifestando o meu pensamento acerca das minhas necessidades espirituais a um amigo que se instruiu com os essênios, asseverou-me ele que necessito compreender que toda edificação espiritual deve processar num plano oculto. Mas suas observações me confundiram ainda mais. Como poderei entender isso? Devo então ocultar o que haja de mais santo no meu coração? Então, pessoal, como ocultar o que vai no nosso coração para o Pai? Não tem como. Não tem como, nem da espiritualidade superior, porque nós sabemos que o plano superior vê o nosso coração, as nossas energias, nosso perispírito. Por que Jesus operava, né? As curas, operava os auxílios aos necessitados? Porque ele via gravado no perispírito as necessidades da criatura. Então, como é que nós podemos ocultar? Ilusão nossa. Aqui, na matéria, quando nós queremos ocultar as nossas imperfeições, usamos uma maquiagem, uma roupinha melhor, mais soltinha, mais justinha, enfim. Mascaramos a nossa imperfeição do corpo físico, mas do corpo espiritual não tem jeito. Ante a espiritualidade superior, a gente não tem como, né? E Deus, nosso Pai, Ele não ouve as nossas preces, Ele escuta o nosso coração, aquilo que eu tenho de melhor em mim, né? Então, vamos lá? O Messias, arrancado de suas meditações, respondeu com brandura: João, todas as dúvidas que te assaltam se verificam pelo motivo de não haveres compreendido até agora que cada criatura tem um santuário no próprio espírito, em que a sabedoria e o amor de Deus se manifestam por intermédio das vozes da consciência. Então, quando nós falamos que temos uma centelha divina em nós, realmente temos, e temos todo o potencial para desenvolver todas as virtudes no campo do bem, do amor, da paz, da luz. E nossa consciência, né? Essa danadinha, muitas vezes nos cobra algumas atitudes e que nós precisamos atendê-la. Então, vamos lá. Os essênios levam muito longe a teoria do labor oculto, pois, antes de tudo, precisamos considerar que a verdade e o bem devem ser patrimônio de toda a humanidade em comum. No entanto, é indispensável
Perdão. No entanto, o que é indispensável é saber dar a cada criatura de acordo com as suas necessidades próprias. Do que eu preciso? Eu, no momento, estou precisando do pão espiritual, ou no momento eu estou precisando do pão material? Muitas vezes a gente quer falar de Jesus, do seu evangelho, com uma pessoa que está preocupada e que não tem um único pedaço de pão em casa para atender aos filhos. A ideia dela, o coração dela está voltado para aqueles filhos com fome. Adianta eu falar de Jesus? É capaz da criatura se revoltar ainda contra a espiritualidade, né? Porque a necessidade no momento é o estômago. E o estômago vazio, sem ter recurso nenhum para alimentar o corpo físico, a criatura não consegue alimentar o espiritual. Uma ocasião, uma pessoa falou assim para mim: quando a pessoa se alimenta de Jesus, nunca mais ela vai ter fome. Fome espiritual. Agora, material é diferente, né? A gente sabe que é diferente. Então, vamos continuar. Nesse ponto, estão muito certos quanto ao zelo que os caracterizam. Porque os unguentos reservados a um ferido não se ofertam ao faminto, que precisa de pão. Também eu tenho afirmado que não poderei ensinar tudo o que desejaria aos meus discípulos, sendo compelido a reservar outras lições do Evangelho do Reino para o futuro, quando a magnanimidade divina permitir que a voz do Consolador se faça ouvir entre os homens sequiosos de conhecimento. A voz do Consolador aos famintos de conhecimento. Quem é o Consolador prometido para nós? Com certeza é o Espiritismo. Não tens observado o número de vezes em que necessito recorrer a parábolas? Para que a revelação não ofusque o entendimento geral? No que se refere à comunhão de nossas almas com Deus, não me esqueci de recomendar que cada espírito ore em segredo no seu íntimo, no silêncio de suas esperanças e aspirações mais sagradas. Antes de colocares a oferta no altar, vai, reconcilia-te com o teu irmão. Depois vem colocar sua oferta no altar. Não é assim que Jesus fala para nós? É que cada criatura deve estabelecer o seu próprio caminho para o mais alto, erguendo em si mesma o santuário divino da fé e da confiança, onde interprete sempre a vontade de Deus. Com respeito ao seu destino, a comunhão da criatura com o Criador é, portanto, um imperativo da existência. E a prece é o luminoso caminho entre o coração humano e o Pai de infinita bondade. É tudo entre eu e Deus. Entre eu e Deus, né? Tudo aquilo que eu preciso, tudo aquilo que eu necessito, como disse Jesus para nós, o Pai sabe do que necessitais antes de lhe pedires. Só que eu preciso ter merecimento para receber. E muitas vezes eu quero coisas materiais ou coisas do nosso coração e que só trariam para nós dificuldades. Poderíamos perder nossa encarnação nas paixões desenfreadas, tanto pela matéria
como pelo corpo físico, enfim. Deus, nosso Pai, sabe. Vamos nos lembrar, né, do livro do André Luiz, Nosso Lar, do pai do Lísias, e quando ele estava para reencarnar, ele pedia ao Pai e pedia aos seus familiares que rogassem ao Pai que ele não tivesse facilidades, porque a porta larga é a porta da perdição. Nós precisamos ainda das dificuldades. Nós precisamos ainda termos a direção, termos ainda que passar por determinadas coisas para valorizarmos tudo aquilo que temos. Vida, inteligência, corpo perfeito, o amor do Pai por nós. E muitas vezes nós não só nos esquecemos, como nós nos revoltamos em determinadas situações. Por que eu, né? A gente pergunta, por que eu? Então, pessoal, nós falamos um pouco aqui, né? A leitura traz um pouco aqui o conhecimento dos essênios, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo, na sua introdução, tem a explicação de quem eram os essênios, né? Essênios ou Esseus. Eu vou ler rapidinho, tá? Seita judaica fundada por volta do ano 150 a.C., no tempo dos Macabeus, cujos membros, que moravam em espécie de monastérios, formavam entre si um tipo de associação moral e religiosa. Distinguiam-se pelos seus costumes brandos e pelas virtudes austeras. Ensinavam o amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma e acreditavam na ressurreição. Viviam em celibato, condenavam a servidão e a guerra, usavam concomitantemente seus bens, usavam comunitariamente os seus bens e entregavam-se à agricultura. Muito bem. Em algumas literaturas, né, a gente vai ter que Jesus poderia ter estado nesses mosteiros em aprendizados. Kardec coloca para nós que Jesus provavelmente os conheceu por serem da sua época, mas não tem nada dizendo ou provando que Jesus teria feito parte dessa comunidade de essênios. Ok. Mas nós temos literatura que fala o contrário, né? E eu trouxe aqui só para a gente ter, que eu falo muito desses livros. Harpas Eternas. E são 4 volumes, esse que eu estava em mãos é o volume 3. Eles são psicografias de Josefa Rosália Luque Alvarez, e o espírito que traz essas narrativas é Hilarião de Montenegro. Pois bem, são livros que trazem a história de Jesus nesse tempo dos essênios e passando por esses mosteiros. Para o nosso conhecimento, para que a gente veja uma história diferente de Jesus, é válido, tudo eu posso, mas nem tudo eu vou agregar, né? Fora dos evangelhos, fora dos ensinos de Kardec. Mas são livros lindos, eles trazem um Jesus muito humano, muito próximo de nós, muito diferente desse Jesus religioso de que a gente, né, acha tão distante de nós, mas ele está tão perto, tão perto. E esses livros trazem essa narrativa. Mas, enfim, é só para a nossa curiosidade. Vamos voltar aqui ao nosso livro e à nossa lição de hoje, comunhão com Deus. O apóstolo escutou as observações do mestre, parecendo meditar austeramente,
entretanto, obtemperou. Mas a oração deve ser louvor ou súplica. E aí, pessoal? A oração é para a gente louvar ou para a gente suplicar? A maioria de nós acha que é para suplicar, para pedir. Somos eternos pedintes. Mas vamos lá. Ao que Jesus respondeu com bondade. Por prece, devemos interpretar todo o ato de relação entre o homem e Deus. Todo o ato de relação entre o homem e Deus. Quando eu estendo a minha mão a um irmão necessitado, o que é que disse Jesus? É a mim que o fazes. Então, eu estou mantendo um relacionamento com o Criador, porque Deus, nosso Pai, ele ajuda as criaturas através de outras criaturas. Então, se eu quero auxílio, eu preciso auxiliar. Vamos lá. Devido a isso, com expressão de agradecimento ou de rogativa, a oração é sempre um esforço da criatura em face da providência divina. Os que apenas suplicam podem ser ignorantes. Então, se eu estou parada nas súplicas, se eu estou estagnada nos pedidos, eu estou em ignorância. Não no sentido pejorativo, mas ignorar no sentido conhecimento. Os que louvam podem ser somente preguiçosos. Só louvam a Deus, só vamos cantar hinos, né? Vamos louvar, mas não vamos estender as nossas mãos. Nós precisamos fazer as duas coisas, ou mais ainda, né? Louvar, agradecer, pedir e estender nossas mãos para que o Pai trabalhe através de nós, né? Então vamos continuar. Todo aquele, porém, que trabalha pelo bem, com as suas mãos e com o seu pensamento, olha aí as nossas vibrações. Esse é o filho que aprendeu a orar. Na exaltação ou na rogativa. Porque em todas as circunstâncias será fiel a Deus. Consciente de que a vontade do Pai é mais justa e sábia que a sua própria. Senhor, faça de mim um instrumento da vossa paz. Faça, não é? E como ser leal a Deus na oração? Interrogou o apóstolo, evidenciando as suas dificuldades intelectuais, que nós temos até hoje. A prece já não representa em si um sinal de confiança. Jesus contemplou com a sua serenidade imperturbável e retrucou: será que também tu não entendes? Não obstante a confiança expressa na oração, a fé tributada à providência superior, é preciso colocar acima delas a certeza dos desígnios celestiais, que são sábios, misericordiosos, do que o capricho próprio. É necessário que cada um se una ao Pai, comungando com a vontade generosa, justa, ainda que seja contrária em determinadas ocasiões. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. Em suma, é imprescindível que sejamos de Deus. Quanto às lições dessa fidelidade, observemos a própria natureza em suas manifestações mais simples. Dentro dela agem as leis de Deus. E devemos reconhecer que todas essas leis correspondem à sua amorosa sabedoria.
constituindo-se suas servas fiéis no trabalho universal. Já ouviste falar alguma vez que o sol se afastou do céu, cansado da paisagem escura da terra, alegando a necessidade de repousar? A pretexto de indispensável repouso, teriam as águas privado o globo dos seus benefícios em certos anos? Por desagradável que sejam suas características, a tempestade jamais deixou de limpar a atmosfera. Apesar das lamentações dos que não suportam a umidade, a chuva não deixa de fecundar a terra. João, é preciso aprender com as leis da natureza a fidelidade de Deus. Olharmos, né? A maravilha que é a natureza. Olharmos para aquela semente tão pequenina, ali quietinha, e quando colocada em local propício, ela desabrocha, ela cresce, se transforma. E muitas vezes se transforma em nosso alimento. E nós precisamos aprender, né? Alimentarmos uns aos outros no amor do Cristo. Quem as acompanha no mundo, planta e colhe com abundância, observando nessas leis da natureza, observar a lealdade para com o Pai, é semear, atingir as mais formosas searas da alma no infinito. Vê, pois, que todo o problema da oração está em edificarmos o reino do céu entre os sentimentos do nosso íntimo. Edificar o reino de Deus dentro de cada um de nós, no nosso coração. Compreendendo que os atributos divinos se encontram em nós. É a centelha divina dentro de nós, né? O apóstolo guardou aqueles esclarecimentos, cheio de boa vontade no sentido de alcançar a sua perfeita compreensão. Mestre, confessou respeitoso, vossas elucidações abrem uma estrada nova para a minha alma. Contudo, eu vos peço, com a sinceridade da minha afeição, me ensineis, na primeira oportunidade, como deverei entender que Deus está igualmente em nós. O Messias fixou nele o olhar translúcido e, deixando perceber que não poderia ser mais explícito com o recurso das palavras, disse apenas: eu te prometo. Então, Jesus promete a nós, né? Essa certeza de que um dia nós compreenderemos. No Livro dos Espíritos, na parte primeira, Kardec faz aos espíritos vários questionamentos sobre o Criador. E o primeiro, que é Deus? Inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. E nós não entendemos, né? Deus está em tudo, por nós, que somos as suas criaturas. Quando nós entendermos, né, que somos criados dessa forma, como todo o restante da natureza, como diz Leon Denis, viemos estagiar,
no mineral. Depois vamos estagiar no vegetal, estagiar no animal, chegarmos ao hominal. E um dia estagiaremos na angelitude. E quando chegarmos lá, a espíritos perfeitos, vamos entender em mais profundidade o Criador. Hoje nós ainda temos essa noção imperfeita do Pai, muito imperfeita, mas precisamos continuar no nosso caminho, no nosso aprendizado, e um dia chegaremos lá, né? Caríssimos, temos mais uma parte. Essa é a primeira parte da nossa lição, porque ela é um pouco longa, como todas as lições do livro Boa Nova, né? Então, nós vamos encerrar aqui a parte 1 da comunhão com Deus. E vamos fazer a parte 2. Com certeza, né? Faremos. Caríssimos, gratidão por terem estado comigo nessa parte 1. Vamos juntos rogar ao Pai bênçãos de luz e paz por toda a humanidade. Vamos colaborar aqui com o nosso canal Servir e Amar, divulgando para os nossos conhecidos, né? Esse canal tão maravilhoso, que leva tantos ensinos para nós. E juntos, caríssimos, juntos, com as bênçãos do Pai, vamos dizer, graças a Deus. Muita paz a todos.